Olá, crianças, vamos começar então a nossa nona aula em rede. No dia 14/5. Observe que esse 5 aqui, ó, ele mudou, né? Antes era 4. Esse 5 representa maio. Só para lembrar, nós estamos no segundo mês em aula em rede, né? Nós já estamos no segundo mês. Então, mês de maio. Qual é a nossa rotina da nossa nona aula em rede? A nossa rotina de hoje é caderno de tarefa. Nós vamos fazer a correção desse caderno da última atividade. Depois, nós vamos para o caderno de tarefa. Vai conversar com vocês sobre o caderno de língua portuguesa. Depois, nós vamos para o livro de história, na página 62. E para finalizar a nossa aula, as nossas orientações. Então, vamos começar primeiro pela nossa correção de tarefa. A última tarefa que nós tínhamos lá, na tarefa, nós tínhamos também, já vou mostrar para vocês, o caderno de caligrafia, né? Fazer a data, isso tudo vocês já estão sabendo, né? Caderno de caligrafia. O que era para fazer no caderno de caligrafia? Eram para escrever palavras com BR, com BRA, BRE, BRI, BRO, BRU. Pro, quantas palavras com BRA? Uma só. Quantas palavras com BRE? Uma só. Quantas palavras com BRI? Uma só. Com BRO, com BRU, tudo uma palavra só. Com BLA, BALA, uma só. Com BLE, BELE, uma só. Com BLI, BILI, uma só. Com BLO e com BLU. Todas elas eram para fazer somente uma palavra. Pro, tu não explicou se a gente teve dúvida. Poderia ser no meio essas palavras? Poderia sim ser no meio, esse pedacinho, essa sílaba, né? Pode ser no meio da palavra? Pode sim, tá? Pode ser sim. Pro, posso deixar cada uma linha uma palavra? O caderno é de vocês, a organização é de vocês, tá? Se quiser escrever uma do lado da outra no caderno de caligrafia, também pode. Então, depois do caderno de caligrafia, nós tínhamos os números de 100 até 200. Então, olha, começava no 100, botava um tracinho e continuava 100, 101, 102, até chegar no 200. Ó, de 100 até 200. A Pro falou na última aula que vocês já haviam feito essa atividade. Realmente, vocês já tinham feito no caderno de tarefa essa atividade. Só que a Pro deu uma folhinha, tinha números que apareciam, que estavam lá. Depois, era fazer frases, tá? Depois, nós tínhamos que fazer frases. Pro, com o que nós tínhamos que fazer frases? Com a imagem. Olha só, crie uma frase para cada uma das imagens. A primeira imagem, vocês não tinham a imagem. A Pro colocou no grupo para os pais verem, tá? E a Pro também botou aqui na nossa aula em rede. Então, olha só, tinha essa imagem. Era para criar uma frase com essa imagem, tá? Ah, lá quando a Pro botou no grupo era coloridinho, né? Nem todos os pais tinham para imprimir, teve alguns que imprimiram colorido, tem uns que imprimiram em preto e branco, tem alguns que não coloriram, tá? Tem uns que poderiam colocar somente assim, ó, número 1. Então, já sabia que era a frase de número 1. Então, olhando, observando a imagem, qual frase que poderíamos fazer? Ah, vamos imaginar, o sapo pulou. É uma frase? Sim, é uma frase. Letra maiúscula, lembrando que começo de frase é com letra maiúscula e termina com um ponto final. Então, começou com letra maiúscula, terminou com um ponto final. Aqui ela colocou, o sapo entrou na casa. Tá certinho? Tá certinho. Por que tá certo? Porque ela não disse, tá? A rã, ela não disse a girafa entrou na casa. Ela disse, ela observou bem a imagem, né? É isso que a Pro quer, que vocês observam a imagem, escrevam de acordo com a imagem. O número 2. Na número 2, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Na número 2, eu acho que tá bem legal.
Na número 2, era para criar também uma frase que começava com letra maiúscula. Ela que usou o nome de alguém, ela colocou o nome de uma criança. O nome da criança, todo nome de pessoa é com letra maiúscula. Letra maiúscula encosta nas duas linhas e termina com um ponto final. Não tá escura a imagem? Acho que não, né, pessoal? Depois, na próxima aula, quando vocês forem assistir, deixe um comentário de vocês. Essa aula tá escura, tá? Deixe lá um comentário mesmo. Quem tá assistindo no YouTube, já recebi um comentário, tá? A Pro não sabe ainda de quem é, mas eu recebi um comentário lá no YouTube. Tá, mas voltando à nossa aula, então. Lá na frase número 2, era uma criança, o que ela tá fazendo? Ela tá nadando. A menina gosta de nadar. É uma menina. Então, Sofia está nadando, né? Sofia está nadando. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto final, certinho, tá? Tem de acordo? Ela disse, a menina está pulando? Não, ela não disse isso. Ela tá dizendo, a menina está dormindo? Não, ela não disse isso, né? Número 3. Posso inventar um nome para o personagem? Pode sim. Lembrando que todo nome de pessoa é com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula. O que é letra maiúscula? Que encosta nas duas linhas. Ela colocou letra maiúscula, começo de frase, terminou com um ponto final. Vamos lá. Ela criou um nome para esse personagem. Poderia ser ele chutou a bola? Pode. Ele chutou a bola, eu não sei quem é ele. Poderia ser ele? Poderia. Mas ela colocou um nome. Pedro joga futebol. Certinho também. Começou com... Ela tá dizendo que é vôlei? Não, aqui na imagem não é vôlei, né? Então, está correto. Está de acordo com a imagem. Lembrando, crie para cada imagem. Aqui também aparece uma criança, né? Essa atividade aqui aparece uma criança tomando alguma coisa. Tomando um suco, um refrigerante, né? E essa criança tem nome? Não, ela não tem nome. Eu não disse que era. Poderia inventar um nome? Sim. Nome de pessoa começa com letra maiúscula. Letra maiúscula encosta nas duas linhas. Bela toma suco. Um ponto final aqui, Tem um ponto final certinho. Então, tá certinho. Bela, letra maiúscula, olha só. Eu bebi um suco. Poderia ser eu também? Poderia. Eu bebi um suco de laranja. Poderia ser? Poderia ser. Ela tá tomando suco, tá? A última frase, então, de quinta. Quinta e última frase. Tem nome esse menino? Não. Então, não tem nome, não sei quem ele é, né? Eu poderia botar ele o quê? Não é a última frase não, não é a última frase não, tem mais duas, não, tem mais, 9 frases, né? Poderia ter um nome? Poderia, eu quero inventar um nome para esse personagem? Posso sim, lembrando que todo nome de pessoa é com letra maiúscula. Então, ela criou um nome, Eric está com frio. Realmente, o menino está mostrando o gesto. Ele precisou falar? Ele não falou, ele demonstrou através do gesto, né? Que está com frio. Joia? Começou o nome de pessoa com letra maiúscula. Eu poderia colocar também, o menino está com frio, pois eu não tenho o nome dele. Então, poderia ser, o menino está com frio. Tem ponto final nessa frase? Tem sim. Vamos virar a folha. Tem 9 frases. Vamos lá, sexta frase. Tem nome da menina? Não, parece uma moça. Ela tá com uma sacola, acho que é uma moça, uma mulher, né? Uma moça. Será o que é moça, né? Moça é adolescente, né? Olha só, o que ela botou aqui? Vamos ver. Começa com letra maiúscula e termina com um ponto final. Correto já da frase, meio certo. Ela inventou um nome. Poderia ser, ter um nome? Sim, tá com letra maiúscula. Se tivesse esse nome no meio da frase, letra maiúscula, a mesma coisa, porque é nome de pessoa. Então, a menina comprou roupa nova. Menina por quê? Porque a moça comprou roupa nova. Por que a moça? Porque eu não sei quem é.
mas a pessoa quis inventar um nome. Então, Laura faz compras, tá certo? Tá, ela não tá dizendo que Laura está nadando, Laura está viajando. Não, ela tá olhando a imagem, descrevendo conforme a imagem. 7ª frase. E aqui nessa imagem aqui tem dois personagens, né? Sentado em um banco. Olha só, vamos ver o que tem, o que dá para criar nessa frase aqui. Poderia colocar, eu tenho o nome do personagem? Não, eu não tenho o nome do personagem. Eu poderia dar um nome para os personagens? Sim, poderia, desde que quando eu fosse escrever, seriam com letras maiúsculas. Então, ela botou aqui, começo de frase. Olha aqui, ó, aqui apareceu o nome de uma criança. Esse nome dessa criança, com letra maiúscula, está no meio da frase. Então, todo nome de pessoa é com letra maiúscula. Olha só a frase que ela colocou. Helena e Emma são amigas. Eu poderia também inventar uma frase seguinte. A menina encontrou sua amiga. Olha, as meninas são amigas. Poderia. Eu não estou dizendo que as meninas estão jogando futebol ou fazendo outra coisa nesse sentido, né? Elas estão, eu olhei a imagem e inventei uma frase. Correto aqui também. Vocês podem colocar certinho? Pode sim, tá? Para dizer que vocês fizeram a correção, pode ser de lápis de cor, pode ser de lápis de escrever. 8ª frase. Na 8ª frase, tem três personagens eu estou vendo, né? 3 personagens e estão brincando. Olha só. O que eu poderia inventar? Todo começo de frase, letra maiúscula, termina com um ponto final. O que eu poderia inventar aqui? As crianças gostam de brincar? As crianças brincam? Sim, elas estão brincando aqui, né? As crianças estão no recreio. Também está com saudade da escola. Então, ela criou essa frase. As crianças estão em recreio. Certinho? É de acordo com a imagem? Ok. Vamos então para a 9ª frase. Agora sim, é a última frase. Olha só. Tem o nome do personagem? Não temos o nome, né? Nós não temos o nome do personagem, mas nós poderíamos criar um nome de um personagem? Pode sim. Mas eu poderia colocar ele, ela, poderia colocar homem, tá? Mas ela criou um nome para esse personagem. Então, ela botou Caio lê jornal. O que ele está fazendo? Lendo um jornal. Então, ela criou um nome do personagem, letra maiúscula, começando a frase lê jornal. Terminou com ponto final, certinho a frase. Ok, deixe uma linha em branco e vamos para a data. Então, no caderno de tarefa, depois de uma linha em branco, colocar a data, o nome da escola, Escola de Educação Básica São Lugero, 14 de maio de 2020. O nome de vocês completo, nome com letra maiúscula, nome e sobrenome, encosta nas 2 linhas. Deixe uma linha em branco, tarefa. Qual é a tarefa de hoje? Então, vamos lá. Livro de língua portuguesa, página 230 e 231. Já mostro para vocês o que vocês têm que fazer nessa página aqui, tá? Já vou mostrar para vocês e já explico também. Depois, isso aqui tem que copiar no caderno? Tem que sim, tá? Isso aqui, livro de língua portuguesa, página 230 e 231. Já mostro para vocês o que temos aqui para fazer. Depois, lá no grupo, ou depois do vídeo também, e a Pro já vai aparecer um texto para vocês e nós vamos conhecer esse texto. De que forma? Através de perguntas e respostas. Eu faço as perguntas e vocês respondam. Pro, aqui tu deixou só uma linha. Aqui tu tá deixando só uma linha. Copiam a letra A, respondam. Copia a letra B, respondam. Copiam a letra C, porque não tem como a Pro conhecer cada letra de vocês.
neste momento, porque tem muitos alunos que já mudou o tamanho da letra, já mudou o formato da letra, tá? Até mesmo no tamanho. Tem alguns que já estão escrevendo melhor, tem outros que deu uma relaxada na letra, já observei. Tem alguns que tá escrevendo desemendado, eu não sei ainda por quê, porque segundo ano é emendado. Então, vamos lá. Conhecendo o texto, vou botar para vocês o texto, tá? O texto, não vou dizer o título do texto, porque senão eu já vou toda respondendo umas perguntas. Mas vamos lá. Letra A. Qual é o título do texto? Copia no caderno e responda. B. Do que se trata o texto? Copiem a pergunta e respondam. C. Você já viu um poço? E para que ele serve? Ai, faltou um que aqui. E para que ele serve, tá? E para que ele serve? D. Observe a imagem, lá vai ter uma imagem nesse texto, e responda quantas pessoas aparecem. Observem a imagem e responda quantas pessoas tem nessa imagem. Letra E. Pode escrever número pro... sim, eu tô perguntando quantidade, ó, quantas. E. Por que as crianças pensaram que o caroço no fundo do poço era de osso e pediram cuidado? Dê sua opinião. Quando a gente está pedindo opinião aqui, tá? Quando a gente está pedindo a opinião, é o que vocês estão pensando sobre o assunto. Então, é com as palavras de vocês. Sempre que houver dê sua opinião, a Pro não pode discordar. É aquilo que vocês estão pensando, tá? E é isso que eu quero saber. O que vocês pensaram quando leram o texto? F. O que o pobre moço retirou do poço? Quais as características deste animal? Então, lá, o que é característica, Pro? Como ele é? Como é que é? Vamos supor, vou definir, vou dar a característica deste copo. Vou dar a característica deste copo. Ele é azul, ele tem aqueles floquinhos de neve da Frozen, ele é alto, ele guarda palito, ó. Ele tem branco, a cor branca, tem azul claro, azul forte. Eu posso ver, ó, 300 ml, né? Ele foi feito pela Copobras, uma empresa de São Gero. Então, essas são as características. Lá no texto, vai aparecer as características de um animal. Lá vai aparecer como é esse animal, certo, pessoal? Já vou mostrar para vocês como o livro de língua portuguesa na página 230 e 231. Então, o livro de língua portuguesa, é esse o livro de língua portuguesa. A primeira coisa que vocês vão colocar no livro de língua portuguesa é colocar o nome de vocês. Pode colocar aqui na frente, eu acho que já até tem nome, até pra gente identificar quando a gente voltar, pra não tá perdendo o livro, tá? Então, colocar o nome do livro e ir lá na página 230 e 231. Primeiro, antes de ter a página 231, nós temos a página 226, gráfico informativo. Nós vamos ler o que está pedindo ali, gráfico informativo. Na língua portuguesa também tem gráfico? Sim, ele é um tipo de texto também, o gráfico, tá? Ele é um tipo de texto. Aí, se vocês observarem aqui, tá? No livro, lá vocês vão ver, as crianças estão montando um gráfico. Essas crianças também elas vão montar um gráfico. Vocês já sabem o que é um gráfico? Qual é o assunto desse gráfico, será que as crianças estão montando? Como você descobriu qual é o assunto desse gráfico? Depois nós vamos ver a página 228. Na página 228 vai ter um gráfico informativo. E da onde que vem esse gráfico informativo? Lá do livrinho que a Pro deu como dica de leitura, O Mundo dos Infográficos. Então, lá lembra lá na última aula que eu dei dica de leitura? Na tela não vai aparecer todo o livro, tá? Mas ali tem um crescimento de alguns animais. Isso é o título do gráfico.
Depois, eles vão cortando o gráfico, tá? Não aparece na tela inteiro. Vocês vão ler, tá? E vão responder a página 201, o número 1 e o 2. Só assinalar, muito melzinho na chupeta. O 3, a parte 2, eles diminuíram um gráfico, pegaram partes, tá? E fizeram assim, para vocês poderem entender. Na página 231, o número 1, o número 2 e o número 3. Tá? O 4 não é para fazer, tá? O 4 não é para fazer. Então, é o 1, o 2 e o 3. Mas não é muita tarefa? Sim, o texto. Vamos lá, vamos lembrar que nós temos tarefa. O texto que a Pro vai colocar no vídeo e depois também vai colocar no grupo, para vocês visualizarem melhor. Vão responder as perguntinhas e vão fazer essa atividade aqui, que fala do quê? De gráficos, tá? Porque gráfico também é um tipo de gráfico informativo, ele é um tipo de texto. Ok, pessoal? Deu para entender? Deu para entender? Deixe, então, seus comentários lá no canal da Pro, né? Pro, digam lá, escrevam lá para Pro para saber se vocês estão gostando da aula da Pro. Vamos lá, então. Depois do caderno de língua portuguesa, do livro de língua portuguesa, o caderno de tarefa, nós temos nas nossas orientações o caderno de língua portuguesa. Mas como a Pro deu o livro já, a Pro já deu também o livro e deu aquelas perguntinhas até a letra F, a Pro não vai fazer uma atividade de língua portuguesa. Mas lembrando, tá, que na última atividade do caderno de português, tá, nós tínhamos sobre o meios de comunicação. Nós tínhamos sobre o meio de comunicação. E qual era a última tarefa que eu pedi para fazer o vídeo, fazer a imagem? Essa tabela. Então, eu gostei. Meios de comunicação. Que mais gosta? Tem muita gente que botou celular, que utiliza todos os dias. Tem alguns que botou televisão, tem alguns que botou jornal, revista, tá? Que uso de vez em quando. Essa respondeu o rádio, mas e vocês? Tem alguns que eu já vi, tem outros que não. Vamos lá, pessoal, vamos se organizar. Que nunca utilizo. Essa respondeu revista e jornal. Mas e vocês? É isso que eu quero saber. Pro, esse texto era para copiar no caderno? Sim. Quais são os meios de comunicação? É um dos elementos da comunicação. Eles servem para a troca de mensagem. O que é troca? Se comunicar. O que é a troca de mensagem? É compartilhar algum assunto, né? Com as pessoas perto ou longe. A última atividade do caderno de língua portuguesa, então, vai ser por essa aula, pela nona aula, vai ser essa atividade aqui. Depois nós vamos retornar. Como a Pro deu o livro e também deu no caderno de tarefa, a gente vai ficar assim para vocês poderem se organizar, tá bom? Então, vamos lá. Deu algumas falhas técnicas aqui, mas já voltamos. Depois do caderno de língua portuguesa, era para copiar, então, o texto sobre meio de comunicação, né? Os meios de comunicação, carta, e-mail, rádio, bilhete. Por esquecer de escrever aqui, bilhete também é um meio de comunicação, telefone. E aí, nós vamos dar uma paradinha, uma pausa, tá? Pra gente se organizar. A Pro tá dando essa pausa para vocês se organizarem, quem não se organizou ainda. Tem alguns coleguinhas ainda que estão devendo atividades para Pro. Então, para eles se organizarem melhor, a gente vai dar uma pausa no caderno de língua portuguesa. Mas, na próxima aula, nós continuamos, tá? Já que tem bastante tarefa, não é bastante, mas tem a tarefa do livro e tem a tarefa, algumas perguntinhas. A Pro resolveu fazer essa melhor forma para vocês. Depois do caderno de língua portuguesa, vem um livro de história, página 62. Lá no caderno no livro de história, a última atividade que vocês fizeram, vamos lá. A última atividade que vocês fizeram foi essa das duas imagens na página 60, que eram observar que ano que foi
retirada, foi feita a foto, né? Quando uma era uma pintura, foi feita uma pintura, e o outro era uma fotografia, né? Uma era uma fotografia, uma foto, porque uma, né, já existia, e o outro é uma pintura. Uma foi feito na França, né? E o outro foi feito em Brasília, nossa capital, né? E aí foi perguntado, do lado tava da fotografia, da imagem, da pintura e da fotografia, tinha a referência, que ano que foi tirado, que ano que foi feito, né? Quando a pintura, a imagem número 1, foi feita, tinha lá 1881. Mas como é que é 1881? 1885. 1885, né? Foi feito essa tela, essa pintura. Bastante tempo, nós não estávamos aqui. Vamos lá, linha pro. B. Quando a fotografia, a imagem, foi tirada? 2016. Vocês já eram nascidos, bem recente. Já tinha até celular nessa época aqui, tá? Já tinha celular nessa época. Depois, 2016, já tínhamos até celular e também a máquina digital que faziam fotos, né? Depois da atividade número 2, quais são as semelhanças e diferenças entre as duas imagens? O que é semelhança? O que eles eram parecidos? A diferença, tá? O que eles são diferentes? Então, as semelhanças que tem ali, as pessoas é com 2 S's, né? O rio, acharam que o rio é parecido, tinha nas duas imagens tinha um lago, um rio, água, né? As crianças, nas duas imagens tinham crianças, mas o que? Árvores, nas duas imagens tinham árvores, grama, nas duas imagens tem grama, e terra, nas duas imagens tem terra para caminhar, né? E as diferenças? Uma imagem tem sombrinha e a outra não, né? O chapéu, as pessoas estavam usando chapéus, e as mulheres usavam nessa época, né? Usavam chapéus como uma decoração, né? Um acessório de roupa, né? Na época se usava muito. A vestimenta deles, né? As roupas deles eram diferentes. Aqui nessa imagem as roupas deles eram diferentes que nas roupas atuais, nas roupas que a gente utiliza hoje, né? Os animais, na imagem, né, de número 1 tinha animais, na segunda não tinha animais. Tinha uma placa na segunda e na primeira não tinha. Tinha piquenique na primeira imagem, na segunda não tinha. Uma placa de sinalização bem pertinho do coqueiro e ali não tinha. Terno, os homens vestiam ternos, né? Na primeira imagem, na segunda não. E tinha um tipo de árvore e embaixo tinha outro tipo de árvore, que era o coqueiro. Depois, na terceira imagem, na terceira questão, perguntava qual imagem chamou mais a sua atenção, por quê? Aqui é uma coisa muito pessoal, é uma questão de opinião, dê sua opinião. Então, a pessoa colocou aqui, ó, imagem 1, ela gostou mais, porque a época era diferente, as roupas, né? E vocês? Qual que chamou mais atenção? Certo? Depois eu vou querer saber. Então, vamos na atividade de hoje, da 9ª aula. Na nossa 9ª aula, tá? Os meses e o ano. Melzinho na chupeta, porque agora vocês já estão bem craques nessa atividade. Você sabe como nós organizamos o tempo de um ano? Tem todas as dicas ali, vocês vão ler e vão responder. Na número 1, eu tô observando que não tem o espaço para vocês colocarem, tá? Na pergunta aqui, ó. Letra A. Que mês vem antes de julho? Então, vocês vão responder aqui nesse espacinho aqui, tá? Na letra B. Que mês vem antes de dezembro? Aqui já aparece o espaço. Em que anos estamos? Não tem. Façam bem pequenininho nesse espaço aqui. Letra D. Qual foi o ano passado? Tá? Coloca nesse espacinho aqui.
Letra E. Qual será o próximo ano? Coloca nesse espacinho. Não foi deixado espaço para responder, tá? Então tem que responder nesse intervalo ali. Número 2, em quais meses você frequenta a escola? Vocês vão responder na linha. Número 3, em quais meses você tem férias no ano? E aí respondam ali. Certo, pessoal? Essa é a nossa, encerramos então. Aí nós vamos para as orientações e para nós finalizarmos a nossa 9ª aula em rede. Lembre-se sempre, tamo junto.